Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 3 do livro 3 da obra O Suicídio de Emily Durkheim. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Capítulo 3. Consequências práticas. Agora que sabemos o que é o suicídio, quais são suas espécies e suas leis principais, precisamos pesquisar a atitude que as sociedades atuais devem adotar a seu respeito. Mas essa questão, por sua vez, supõe uma outra. A atual situação do suicídio entre os povos civilizados deve ser considerada normal ou anormal? Com efeito, conforme a solução adotada, chegaremos à conclusão ou de que são necessárias e possíveis reformas a fim de refreá-lo, ou, ao contrário, que convém aceitá-lo tal como é, embora o condenando. 1. Haverá quem se admire, talvez, de que a questão possa ser colocada. De fato, estamos habituados a considerar anormal tudo o que é imoral. Se, portanto, conforme estabelecemos, o suicídio choca a consciência moral, parece impossível não o considerar um fenômeno de patologia social. Porém, mostramos em outra obra que mesmo a forma eminente da imoralidade, ou seja, o crime, não deveria ser classificada necessariamente entre as manifestações mórbidas. Essa afirmação, na verdade, desconcertou certos espíritos e possivelmente pareceu, num exame superficial, abalar os alicerces da moral. No entanto, ela nada tem de subversivo. Para convencer-se disso, basta examinar a argumentação em que se baseia, que pode ser resumida como se segue: a palavra doença ou não significa nada ou designa algo evitável. Sem dúvida, nem tudo o que é evitável é mórbido, mas tudo o que é mórbido pode ser evitado, ao menos pela generalidade dos indivíduos. Se não quisermos renunciar a toda distinção entre as ideias e entre os termos, será impossível denominar assim um estado ou uma característica que os seres de uma espécie não podem deixar de ter, que está necessariamente implicada em sua constituição. Por outro lado, temos apenas um sinal objetivo, empiricamente determinável e suscetível de ser controlado pelos outros, no qual possamos reconhecer a existência dessa necessidade. É a universalidade. Quando, sempre e em toda parte, dois fatos se encontram em conexão, sem que uma só exceção seja citado, é contrário a qualquer método supor que eles possam ser separados. Não é que um seja sempre a causa do outro. O vínculo que existe entre eles pode ser mediato, mas não deixa de existir e de ser necessário. Ora, não há sociedade conhecida em que, sob formas diferentes, não se observe uma criminalidade mais ou menos desenvolvida. Não há povo cuja moral não seja cotidianamente violada. Devemos dizer, portanto, que o crime é necessário, que ele não pode deixar de existir, que as condições fundamentais da organização social, tais como são conhecidas, o implicam logicamente. Por conseguinte, ele é normal. É inútil invocar aqui as imperfeições inevitáveis da natureza humana e sustentar que o mal, embora não possa ser impedido, não deixa de ser o mal. Isso é linguagem de pregador, não de cientista. Uma imperfeição necessária não é doença. Caso contrário, deveríamos colocar doença em toda parte, porque a imperfeição existe em toda parte. Não há função do organismo, não há forma anatômica a cujo propósito não se possa imaginar algum aperfeiçoamento. Já se disse algumas vezes que um óptico se envergonharia de ter fabricado um instrumento de visão tão grosseiro quanto o olho humano. Mas disso não se concluiu e não se poderia concluir que a estrutura desse órgão é anormal. E mais, é impossível que aquilo que é necessário não tenha em si
alguma perfeição, para empregar a linguagem um pouco teológica de nossos adversários. O que é condição indispensável da vida não pode deixar de ser útil, a menos que a vida não seja útil. Não há como escapar disso. E, com efeito, mostramos como o crime pode ser útil. Contudo, ele só é útil se reprovado e reprimido. Acreditou-se erroneamente que o simples fato de o catalogar entre os fenômenos de sociologia normal implicaria sua absolvição. Se é normal que haja crimes, é normal que sejam punidos. A penalidade e o crime são os dois termos de um par inseparável. Um não pode faltar mais do que o outro. Qualquer afrouxamento anormal do sistema repressivo tem por efeito estimular a criminalidade e lhe conferir um grau de intensidade anormal. Apliquemos essas ideias ao suicídio. Na verdade, não temos informações suficientes para poder garantir que não há sociedade em que não exista suicídio. Há apenas um número muito pequeno de povos para os quais a estatística nos dá informações a esse respeito. Quanto aos outros, a existência de um suicídio crônico só pode ser atestada pelos vestígios que ela deixa na legislação. Ora, não sabemos se em toda parte o suicídio foi objeto de uma regulamentação jurídica, mas podemos afirmar que é o caso mais geral. Ora ele é prescrito, ora é reprovado. Ora a interdição que o atinge é formal, ora comporta reservas e exceções. Mas todas as analogias permitem acreditar que nunca o direito e a moral permaneceram indiferentes a ele. Ou seja, o suicídio sempre teve bastante importância para atrair o olhar da consciência pública. Em todo caso, o certo é que correntes suicidógenas, mais ou menos intensas, conforme as épocas, sempre existiram entre os povos europeus. A estatística nos fornece a prova disso já no século passado, e os monumentos jurídicos para as épocas anteriores. O suicídio é, portanto, um elemento de sua constituição normal e até, ao que tudo indica, de todas as constituições sociais. Aliás, não é impossível perceber como está ligado a elas. Isso é evidente, sobretudo, para o suicídio altruísta com relação às sociedades inferiores. Justamente porque a íntima subordinação do indivíduo ao grupo é o princípio em que se baseiam. Nelas, o suicídio altruísta é, por assim dizer, um procedimento indispensável da disciplina coletiva. Se o homem, então, não desse pouco valor à sua vida, ele não seria o que deve ser. E uma vez que ele lhe dá pouco valor, é inevitável que tudo se torne pretexto para desvencilhar-se dela. Há, portanto, um vínculo estreito entre a prática desse suicídio e a organização moral dessas sociedades. O mesmo ocorre hoje nos meios particulares em que a abnegação e a impessoalidade são obrigatórios. Ainda agora, o espírito militar só pode ser forte quando o indivíduo se desapega de si mesmo, e um tal desapego abre caminho necessariamente ao suicídio. Por razões opostas, nas sociedades e nos meios em que a dignidade da pessoa é o fim supremo da conduta, em que o homem é um Deus para o homem, o indivíduo inclina-se facilmente a tomar por Deus o homem que há nele, a erigir a si mesmo em objeto de seu próprio culto. Quando a moral se empenha, antes de tudo, em lhe dar uma ideia muito elevada de si mesmo, bastam certas combinações de circunstâncias para que o homem se torne incapaz de perceber o que quer que seja acima dele. Individualismo, sem dúvida, não é necessariamente egoísmo, mas aproxima-se dele. Não é possível estimular um sem aumentar o outro. Assim se produz o suicídio egoísta. Enfim, entre os povos em que o progresso é e deve ser rápido, as regras que contêm os indivíduos devem ser suficientemente flexíveis e maleáveis. Se conservassem a rigidez imutável que elas têm nas sociedades primitivas,
A evolução travada não poderia ocorrer prontamente, mas então é inevitável que os desejos e as ambições, sendo menos fortemente contidos, transbordem tumultuosamente em certos pontos. Uma vez que se inculca nos homens o pretexto de que têm o dever de progredir, é mais difícil fazer deles resignados. Por conseguinte, o número de descontentes e inquietos não pode deixar de aumentar. Qualquer moral de progresso e de aperfeiçoamento é, pois, inseparável de um certo grau de anomia. Assim, uma constituição moral determinada corresponde a cada tipo de suicídio e é solidária dele. Uma não pode existir sem o outro, pois o suicídio é simplesmente a forma necessariamente assumida por cada uma delas em certas condições particulares, mas que não podem deixar de se produzir. Mas, dir-se-á, essas diversas correntes só determinam o suicídio quando são exageradas. Seria impossível, então, que elas tivessem em toda a parte a mesma intensidade moderada? Significa pretender que as condições de vida sejam as mesmas em toda parte, o que não é nem possível nem desejável. Em todas as sociedades, há meios particulares em que os estados coletivos só penetram ao se modificar. Conforme o caso, são reforçados ou enfraquecidos. Para que uma corrente tenha no conjunto do país uma certa intensidade, é preciso, pois, que em determinados pontos ela a ultrapasse ou não a atinja. Mas esses excessos, seja para mais ou para menos, não são apenas necessários, eles têm sua utilidade. Pois, se o estado mais geral é também o mais convincente nas circunstâncias mais gerais da vida social, ele não pode ter relação com as outras. E, no entanto, a sociedade deve ser capaz de se adaptar tanto a umas como a outras. Um homem cujo gosto pela atividade nunca ultrapassasse o nível médio não poderia se manter nas situações que exigissem um esforço excepcional. Também, uma sociedade em que o individualismo intelectual não se pudesse exceder seria incapaz de derrubar o jugo das tradições e de renovar suas crenças, mesmo que fosse necessário. Inversamente, onde esse mesmo estado de espírito não pudesse, ocasionalmente, diminuir o suficiente para permitir que a corrente contrária se desenvolvesse, o que seria de nós em tempo de guerra, quando a obediência passiva é o principal dever? Mas, para que essas formas de atividade possam se produzir, quando são úteis, é preciso que a sociedade não as tenha desaprendido totalmente. É indispensável, portanto, que elas tenham um lugar na existência comum, que haja esferas em que se cultive um gosto intransigente pela crítica e pelo livre exame, e outras, como o exército, em que se mantenha quase intacta a velha religião da autoridade. Sem dúvida, é preciso que, em tempos normais, a ação desses focos especiais não se estenda para além de certos limites. Como os sentimentos que neles se elaboram correspondem a circunstâncias particulares, é essencial que não se generalizem. Mas, se é importante que eles permaneçam localizados, também é importante que existam. Essa necessidade se revelará mais evidente ainda se pensarmos que as sociedades, além de serem obrigadas a enfrentar situações diversas ao longo de um mesmo período, não se podem manter sem se transformar. As proporções normais de individualismo e de altruísmo que convêm aos povos modernos não serão mais as mesmas dentro de um século. Ora, o futuro não seria possível se os seus germes não fossem dados no presente. Para que uma tendência coletiva possa se enfraquecer ou se intensificar ao evoluir, é preciso que ela não se fixe definitivamente sob uma forma única, da qual não possa mais se desfazer depois. Ela não poderia variar no tempo se não apresentasse nenhuma variação no espaço. Por sua vez, as diferentes correntes de tristeza coletiva que derivam desses três estados morais não deixam de ter razão de ser, contanto que não sejam excessivas. Com efeito, é um erro acreditar
que a alegria sem interferência seja o estado normal da sensibilidade. O homem não poderia viver se fosse inteiramente refratário à tristeza. Há muitas dores às quais só podemos nos adaptar gostando delas, e o prazer que temos nisso tem necessariamente algo de melancólico. A melancolia, portanto, só é mórbida quando ocupa um lugar excessivo na vida, mas não é menos mórbido excluí-la completamente. É preciso que o gosto pela explosão de alegria seja moderado pelo gosto contrário. Só sob essa condição ela manterá a medida e estará em harmonia com as coisas. Com as sociedades, ocorre o mesmo que com os indivíduos. Uma moral demasiado risonha é uma moral frouxa. Só convém aos povos em decadência e é apenas entre eles que a encontramos. A vida com frequência é difícil, muitas vezes decepcionante ou vazia. É preciso, portanto, que a sensibilidade coletiva reflita esse lado da existência. Por isso, ao lado da corrente otimista que leva os homens a encararem o mundo com confiança, é necessário que haja uma corrente contrária, menos intensa, sem dúvida, e menos geral que a anterior. Todavia, que tenha condições de a conter parcialmente, pois uma tendência não limita a si mesma, ela só pode ser limitada por uma outra tendência. Parece até, segundo alguns indícios, que a propensão a uma certa melancolia vai se desenvolvendo à medida que subimos a escala dos tipos sociais. Tal como já dissemos em outra obra, é um fato no mínimo notável que as grandes religiões dos povos mais civilizados sejam mais profundamente impregnadas de tristeza do que as crenças mais simples das sociedades anteriores. Por certo, não é que a corrente pessimista deva submergir definitivamente a outra, mas é uma prova de que ela não está perdendo terreno e não parece destinada a desaparecer. Ora, para que ela possa existir e se manter, é preciso que haja na sociedade um órgão especial que lhe sirva de substrato. É preciso que haja grupos de indivíduos que representem mais especialmente essa disposição do humor coletivo. Mas a parte da população que desempenha esse papel é necessariamente aquela em que as ideias de suicídio germinam facilmente. No entanto, do fato de que uma corrente suicidógena de uma certa intensidade deva ser considerada como um fenômeno de sociologia normal, não se segue que todas as correntes do mesmo gênero tenham necessariamente a mesma característica. Se o espírito de renúncia, o amor pelo progresso, o gosto pela individuação têm seu lugar em todas as espécies de sociedade, e se não podem existir sem se tornar em certos aspectos geradores de suicídios, ainda assim, eles só têm essa propriedade numa certa medida, variável conforme os povos. Ela só tem fundamento quando não ultrapassa certos limites. Também a propensão coletiva à tristeza só é sadia sob condição de não ser preponderante. Por conseguinte, a questão de saber se a situação presente do suicídio entre as nações civilizadas é normal ou não só é resolvida pelo que precede. Resta pesquisar se o enorme agravamento que se produziu no último século não tem origem patológica. Foi dito que ele era o preço da civilização. É certo que esse agravamento é geral na Europa, e tanto mais pronunciado quanto mais elevada a cultura a que chegaram as civilizações. Ele foi com efeito de 411% na Prússia, de 1826 para 1890, de 385% na França, de 1826 para 1888, de 318% na Áustria alemã, de 1841-45 para 1877, de 238% na Saxônia, de 1841 para 1875, de 212% na Bélgica, de 1841 para 1889, de apenas 72% na Suécia, de 1841 para 1871-75, de 35% na Dinamarca no mesmo período. A Itália,
desde 1879, ou seja, desde o momento em que se tornou um dos agentes da civilização europeia, viu o efetivo de seus suicídios passar de 788 casos para 1.653, isto é, um aumento de 109% em 20 anos. Além disso, em toda parte, foi nas regiões de maior cultura que o suicídio mais se difundiu. Acreditou-se, portanto, que houvesse uma ligação entre o avanço da instrução e o dos suicídios, que um não pudesse ocorrer sem o outro. Trata-se de uma tese análoga à de um certo criminologista italiano, segundo a qual o crescimento dos delitos teria como causa e compensação o crescimento paralelo das transações econômicas. Se ela fosse admitida, deveríamos concluir que a constituição própria das sociedades superiores implica um estímulo excepcional das correntes suicidógenas. Por conseguinte, a extrema violência que elas apresentam atualmente, sendo necessária, seria normal e não se teriam de tomar medidas especiais contra ela, a menos que se as tomassem ao mesmo tempo contra a civilização. Mas um primeiro fato deve nos alertar contra esse raciocínio. Em Roma, no momento em que o império atingiu seu apogeu, vimos também produzir-se uma verdadeira hecatombe de mortes voluntárias. Poder-se-ia então afirmar, como agora, que era o preço do desenvolvimento intelectual a que se chegara e que é uma lei dos povos cultos fornecer ao suicídio um maior número de vítimas. A sequência da história, contudo, mostrou o quanto uma tal indução era pouco fundada, pois essa epidemia de suicídios durou apenas um certo tempo, ao passo que a cultura romana sobreviveu. Não só as sociedades cristãs assimilaram seus melhores frutos, como já no século XVI, depois das descobertas da imprensa, depois do Renascimento e da Reforma, elas haviam ultrapassado em muito o nível mais elevado a que já tinham chegado as sociedades antigas. E, no entanto, até o século XVIII, o suicídio se desenvolveu muito debilmente. Não era necessário, pois, que o progresso fizesse correr tanto sangue, uma vez que seus resultados puderam ser conservados e até mesmo ultrapassados sem que continuasse a ter os mesmos efeitos homicidas. Mas então, não será provável que o mesmo ocorra hoje, que o avanço de nossa civilização e o do suicídio não se impliquem logicamente e que este último, por conseguinte, possa ser barrado sem que o outro se detenha? Vimos, aliás, que o suicídio é encontrado já nas primeiras etapas da evolução e que, às vezes, é até de extrema virulência. Portanto, se ele existe no seio das populações mais rudes, não há razão para se pensar que tem uma relação necessária com o extremo refinamento dos costumes. Sem dúvida, os tipos observados nessas épocas longínquas, em parte, desapareceram. Mas, justamente esse desaparecimento deveria aliviar um pouco nosso tributo anual e surpreende mais ainda que ele se torne cada vez mais pesado. É de acreditar, portanto, que esse agravamento se deva não à natureza intrínseca do progresso, mas às condições particulares em que ele se efetua nos dias de hoje. E nada nos garante que sejam normais, pois não devemos nos deixar ofuscar pelo brilhante desenvolvimento das ciências, das artes e da indústria que testemunhamos. Certamente, ele se realiza em meio a uma efervescência maléfica, cujos contragolpes dolorosos todos nós sentimos. Portanto, é muito possível e até provável que o movimento ascendente dos suicídios tenha uma origem no estado patológico que atualmente acompanha o avanço da civilização, não sendo, contudo, sua condição necessária. A rapidez com que tem aumentado nem mesmo permite outra hipótese. Com efeito, em menos de 50 anos, os suicídios triplicaram, quadruplicaram, até
quintuplicaram conforme os países. Por outro lado, sabemos que estão ligados ao que há de mais inveterado na constituição das sociedades, uma vez que exprimem seu humor, e o humor dos povos, tal como dos indivíduos, reflete o estado do organismo no que ele tem de mais fundamental. É preciso, portanto, que nossa organização social tenha se alterado profundamente no decorrer deste século para ter determinado um tal crescimento da taxa de suicídios. Ora, é impossível que uma alteração, ao mesmo tempo tão grave e tão rápida, não seja mórbida, pois uma sociedade não pode mudar de estrutura tão subitamente. Ela só chega a revestir outras características por uma sequência de modificações lentas e quase imperceptíveis. Ainda assim, as transformações possíveis dessa maneira são restritas. Uma vez que um tipo social se fixa, ele já não é indefinidamente elástico. Logo, é atingido um limite que não pode ser ultrapassado. As mudanças que a estatística dos suicídios contemporâneos supõe não podem, pois, ser normais. Mesmo sem saber precisamente em que elas consistem, pode-se afirmar de antemão que essas mudanças resultam não de uma evolução regular, mas de um abalo doentio que pode ter desenraizado as instituições do passado, porém nada colocando em seu lugar, pois não é em poucos anos que se pode refazer a obra dos séculos. Mas então, se a causa é anormal, o efeito não pode ser diferente. Por conseguinte, a grande elevação das mortes voluntárias atesta não o florescimento crescente de nossa civilização, mas um estado de crise e de perturbação, cujo prolongamento não pode deixar de ser perigoso. A essas diferentes razões, pode-se acrescentar uma última. Embora seja verdade que normalmente a tristeza coletiva desempenha um papel na vida das sociedades, comumente ela não é bastante geral nem bastante intensa para penetrar até os centros superiores do corpo social. Ela permanece no estado de corrente subjacente, que o sujeito coletivo sente de modo obscuro, cuja ação ele sofre por conseguinte, mas sem se dar conta com clareza. Pelo menos, se essas vagas disposições chegam a afetar a consciência comum, é apenas por arroubos parciais e intermitentes. Geralmente, elas se manifestam apenas sob forma de julgamentos fragmentários, de máximas isoladas, que não têm ligação umas com as outras, visando a expressar, apesar de seu ar absoluto, apenas um aspecto da realidade, e que máximas contrárias corrigem e completam. Daí resultam os aforismos melancólicos, as brincadeiras proverbiais contra a vida, em que às vezes se compraz a sabedoria dos povos, que, no entanto, não são mais numerosas do que os preceitos opostos. Elas traduzem, evidentemente, impressões passageiras que apenas perpassaram a consciência, sem mesmo ocupá-la inteiramente. Só quando adquirem uma força excepcional é que esses sentimentos absorvem suficientemente a atenção pública para poderem ser percebidos em seu conjunto, coordenados e sistematizados, tornando-se, então, a base de doutrinas completas de vida. De fato, em Roma e também na Grécia, foi quando a sociedade se sentiu gravemente atingida que apareceram as teorias desencorajadoras de Epicuro e Zenão. A formação desses grandes sistemas é indício, portanto, de que a corrente pessimista chegou a um grau de intensidade anormal devido a algum distúrbio do organismo social. Ora, sabe-se o quanto eles se multiplicaram nos dias de hoje. Para ter uma ideia exata de seu número e de sua importância, não basta considerar as filosofias que têm oficialmente essa característica, como as de Schopenhauer, de Hartmann, etc. É preciso levar em conta também todas aquelas que, sob diferentes nomes, provêm do mesmo espírito. O anarquista, o esteta, o místico, o socialista revolucionário, se não se desesperam do futuro, pelo menos se entendem como o pessimista no mesmo sentimento de ódio
ou de desgosto pelo que existe, numa mesma necessidade de destruir a realidade ou fugir dela. A melancolia coletiva não teria invadido tanto a consciência se não tivesse tido um desenvolvimento mórbido e, por conseguinte, o desenvolvimento do suicídio, que é seu resultado, tem a mesma natureza. Estão reunidas todas as provas, portanto, para nos fazer considerar o enorme crescimento do número de mortes voluntárias produzido no último século como um fenômeno patológico que se torna a cada dia mais ameaçador. A que meios se deve recorrer para conjurá-lo? 2. Alguns autores preconizaram o restabelecimento das penas cominatórias usadas em outros tempos. Tendemos a acreditar que nossa indulgência atual para com o suicídio é excessiva, uma vez que ele ofende a moral, deveria ser repelido com maior energia e precisão, e essa reprovação deveria exprimir-se por sinais exteriores e definidos, ou seja, por penas. O afrouxamento de nosso sistema repressivo é por si só, sob esse aspecto, um fenômeno anormal. Só que penas um pouco severas são impossíveis, não seriam toleradas pela consciência pública, pois o suicídio, como vimos, é parente próximo de verdadeiras virtudes, das quais ele é a simples exacerbação. A opinião, pois, é facilmente compartilhada nos juízos que faz sobre ele. Como o suicídio provém até certo ponto de sentimentos que a opinião preza, ela o condena sob reservas e com hesitação. Daí resultam as controvérsias entre os teóricos, perpetuamente renovadas, sobre a questão de saber se o suicídio é ou não é contrário à moral. Como ele está ligado por uma série contínua de intermediários graduais a atos que a moral aprova ou tolera, não é extraordinário que, às vezes, tenha sido considerado de mesma natureza que estes últimos e que se tenha desejado favorecê-lo com a mesma tolerância. Dúvida semelhante muito raramente se levantou com relação ao homicídio ou ao roubo, pois, nesse caso, a linha de delimitação é muito mais nítida. Além do mais, o simples fato da morte que a vítima se infligiu inspira, apesar de tudo, demasiada piedade para que a condenação possa ser inexorável. Por todas essas razões, só se poderiam editar penas morais. Só seria possível recusar ao suicida as honras de uma sepultura regular, retirar do autor da tentativa certos direitos cívicos, políticos ou de família, como, por exemplo, certos atributos do poder paterno e a elegibilidade para funções públicas. Acreditamos que a opinião aceitaria sem dificuldade que quem tivesse tentado se furtar a seus deveres fundamentais fosse atingido em seus direitos correspondentes. Mas, por mais legítimas que fossem, essas medidas sempre teriam apenas uma influência secundária. Seria pueril supor que elas pudessem ser suficientes para barrar uma corrente de tal violência. Por outro lado, por si sós, elas nunca atingiriam o mal em sua fonte. Com efeito, se renunciamos a proibir legalmente o suicídio, é porque sentimos muito debilmente sua imoralidade. Deixamo-lo desenvolver-se livremente, porque ele já não nos revolta tanto quanto outrora. Mas não é por disposições legislativas que se conseguirá despertar nossa sensibilidade moral. Não depende do legislador um fato nos parecer moralmente odioso ou não. Quando a lei reprime atos que o sentimento público julga inofensivos, é ela que nos indigna, não o ato que ela pune. Nossa tolerância excessiva para com o suicídio provém de que, como o estado de espírito de que ele deriva se generalizou, não podemos condená-lo sem condenar a nós mesmos. Estamos por demais impregnados por ele para não o desculpar em parte. Mas então, o único meio de nos tornar mais severos é agir diretamente sobre a corrente pessimista, levá-la de volta a seu leito natural e fazê-la conter-se nele, subtrair à sua ação
a generalidade das consciências e solidificá-las. Uma vez que tiverem reencontrado sua base moral, elas reagirão convenientemente contra tudo o que as ofenda. Já não será preciso imaginar minuciosamente um sistema repressivo. Ele se instituirá por si mesmo, sob a pressão das necessidades. Até então, ele seria artificial e, por conseguinte, sem grande utilidade. Não seria a educação o meio mais seguro de obter esse resultado? Uma vez que ela permite agir sobre os caracteres, não bastaria que os formássemos de maneira que se tornassem mais vigorosos e assim menos indulgentes para com as vontades que se abandonam? Foi isso que Morcelli pensou. Para ele, o tratamento profilático do suicídio está inteiramente contido no seguinte preceito: desenvolver no homem o poder de coordenar suas ideias e seus sentimentos, a fim de que ele tenha condições de perseguir um objetivo determinado na vida, em suma, dar força e energia ao caráter moral. Um pensador de uma escola totalmente diferente chega à mesma conclusão. Diz Frank: como atingir o suicídio em sua causa? Melhorando a grande obra da educação, trabalhando para desenvolver não apenas as inteligências, mas os caracteres, não apenas as ideias, mas as convicções. Porém, isso é atribuir à educação um poder que ela não tem. Ela é apenas a imagem e o reflexo da sociedade. Ela a imita e a reproduz em tamanho reduzido. Ela não a cria. A educação é sadia quando os próprios povos estão saudáveis, mas ela se corrompe com eles, sem ser capaz de se modificar sozinha. Se o meio moral está viciado, os próprios professores, já que vivem nele, não podem deixar de ser penetrados por ele. Como então poderiam imprimir nos que eles formam uma orientação diferente da que receberam? Cada nova geração é educada pela que a precede. É preciso, pois, que esta última se corrija para corrigir a que a segue. Giramos em círculo. Pode acontecer que, de quando em quando, surja alguém cujas ideias e aspirações superem as de seus contemporâneos. Mas não é com indivíduos isolados que se faz a constituição moral dos povos. Sem dúvida, agrada-nos pensar que uma voz eloquente possa ser suficiente para transformar, como que por encanto, a matéria social. Como em tudo, porém, não há nada que venha de nada. As mais enérgicas vontades não podem extrair do nada forças que não existem, e os fracassos da experiência vêm sempre dissipar essas ilusões fáceis. Além do mais, mesmo que, por um milagre ininteligível, um sistema pedagógico conseguisse se constituir em oposição ao sistema social, ele não teria efeito em decorrência dessa própria oposição. Se a organização coletiva da qual resulta o estado moral que se pretende combater é mantida, a criança, a partir do momento em que entra em contato com ela, não pode deixar de sofrer sua influência. O meio artificial da escola só pode preservá-la por algum tempo e debilmente. A vida real, à medida que vai tomando conta dela, destrói a obra do educador. A educação, pois, só pode se reformar quando a própria sociedade se reforma. Para isso, é preciso atingir em suas causas o mal de que ela sofre. Ora, essas causas nós conhecemos, nós a determinamos quando mostramos as fontes das principais correntes suicidógenas. Contudo, há uma corrente que certamente em nada influencia o avanço atual do suicídio. É a corrente altruísta. Hoje, com efeito, ela está perdendo terreno, muito mais do que ganhando. É observada de preferência nas sociedades inferiores. Embora se mantenha no exército, não parece ter nele uma intensidade anormal, pois é necessária, numa certa medida, a manutenção do espírito militar. Aliás, mesmo nesse caso, tem declinado cada vez mais. O suicídio egoísta e o suicídio anômico são, portanto, os únicos cujo desenvolvimento pode ser considerado mórbido e é só deles, por conseguinte,
que temos de nos ocupar. O suicídio egoísta se deve ao fato de a sociedade não ter, em todos os aspectos, uma integração suficiente para manter todos os seus membros sob sua dependência. Se, portanto, ele se multiplica exageradamente, é porque a própria situação de que depende se difundiu excessivamente. É porque a sociedade perturbada e enfraquecida deixa escapar demais à sua ação um número excessivo de indivíduos. Por conseguinte, a única maneira de remediar o mal é devolver aos grupos sociais consistência suficiente para que apoiem mais vigorosamente o indivíduo e para que ele próprio se apoie neles. É preciso que o indivíduo se sinta solidário de um ser coletivo que o tenha precedido no tempo, que lhe sobreviva e que o transborde por todos os lados. Sob essa condição, ele deixará de buscar em si mesmo o único objetivo de sua conduta e, compreendendo que é o instrumento de um fim que o ultrapassa, perceberá que serve para alguma coisa. A vida, a seus olhos, voltará a ter sentido, porque reencontrará seu objetivo e sua orientação naturais. Mas quais são os grupos mais aptos a chamar o homem de volta perpetuamente a esse salutar sentimento de solidariedade? Não é a sociedade política. Sobretudo hoje, em nossos grandes estados modernos, ela está longe demais do indivíduo para agir sobre ele eficazmente e com continuidade suficiente. Mesmo que haja certos laços entre nossa tarefa cotidiana e o conjunto da vida pública, eles são por demais indiretos para que os sintamos viva e ininterruptamente. Só quando interesses graves estão em jogo é que sentimos intensamente nosso estado de dependência para com o corpo político. Sem dúvida, entre os indivíduos que constituem a elite moral da população, é raro que a ideia da pátria esteja completamente ausente. Mas, em tempos comuns, ela permanece na penumbra, no estado de representação surda e, às vezes, até se eclipsa inteiramente. É preciso que haja circunstâncias excepcionais, como uma grande crise nacional ou política, para que ela passe ao primeiro plano, invada as consciências e se torne o móvel diretor da conduta. Ora, não é uma ação tão intermitente que pode frear regularmente a propensão ao suicídio. É necessário que, não apenas de quando em quando, mas a cada instante de sua vida, o indivíduo possa perceber que o que ele faz tem um objetivo. Para que sua existência não lhe pareça vã, é preciso que ele a veja de modo constante, servir a um fim que lhe diga respeito imediatamente. Mas isso só é possível desde que um meio social mais simples e menos extenso o envolva de mais perto e ofereça um fim mais próximo à sua atividade. A sociedade religiosa é igualmente imprópria a essa função. Sem dúvida, não é que ela não pudesse, em determinadas condições, exercer uma influência benéfica, mas as condições necessárias a essa influência já não são dadas atualmente. Com efeito, ela só preserva do suicídio quando é fortemente constituída para encerrar estreitamente o indivíduo. É por impor a seus fiéis um vasto sistema de dogmas e de práticas e penetrar assim em todos os detalhes de sua existência, até mesmo temporal, que a religião católica os prende a ela com mais força do que o protestantismo. O católico é muito menos sujeito a perder de vista os laços que o unem ao grupo confessional de que faz parte, porque esse grupo se faz lembrar a cada instante sob a forma de preceitos imperativos que se aplicam às diferentes circunstâncias da vida. O indivíduo não precisa perguntar-se ansiosamente em que direção levam seus procedimentos. Refere-se todos a Deus, porque são, em grande parte, regulados por Deus, ou seja, pela Igreja, que é seu corpo visível, mas também porque esses mandamentos emanam supostamente de uma autoridade sobre-humana. A reflexão humana não tem o direito de se lhes aplicar. Haveria uma verdadeira contradição em lhes atribuir uma tal origem e permitir a livre crítica a eles.
A religião, portanto, só modera a propensão ao suicídio na medida em que impede o homem de pensar livremente. Ora, essa apropriação da inteligência individual é difícil já agora e o será cada vez mais. Ela contraria nossos sentimentos mais caros. Recusamos cada vez mais a admitir que se possam determinar limites à razão e lhe dizer: não avançarás além disso. E esse movimento não é recente. A história do espírito humano é a própria história do progresso, do livre pensamento. É pueril, portanto, pretender barrar uma ocorrente que tudo prova ser irresistível, a menos que as grandes sociedades atuais se decomponham irremediavelmente, que voltemos aos grupos sociais de outrora, ou seja, a menos que a humanidade volte ao seu ponto de partida, as religiões não poderão mais exercer império muito extenso nem muito profundo sobre as consciências. Não significa que não se fundarão novas religiões, mas as únicas viáveis serão as que derem ao direito de exame, à iniciativa individual, mais lugar até do que as seitas mais liberais do protestantismo. Elas não poderiam, pois, exercer sobre seus membros a ação vigorosa que seria indispensável para impedir o suicídio. Se muitos escritores viram na religião o único remédio para o mal, foi porque se enganaram quanto às origens de seu poder. Eles a reduzem quase inteiramente a um certo número de pensamentos elevados e de máximas nobres a que o racionalismo, em suma, poderia se ajustar e que bastaria, segundo eles, fixar no coração e no espírito dos homens para prevenir os fraquejamentos. Mas isso é enganar-se a respeito do que constitui a essência da religião e, sobretudo, sobre as causas da imunidade que ela algumas vezes conferiu contra o suicídio. Esse privilégio, com efeito, não decorreria do fato de a religião manter no homem um certo vago sentimento de um além mais ou menos misterioso, mas da disciplina forte e minuciosa à qual ela submetia a conduta e o pensamento. Quando a religião já não é mais do que um idealismo simbólico, do que uma filosofia tradicional, mais discutível e mais ou menos estranha a nossas ocupações cotidianas, é difícil que ela tenha muita influência sobre nós. Um Deus relegado por Sua Majestade para fora do universo e de tudo o que é temporal não pode servir como finalidade para nossa atividade temporal, que se vê, assim, sem objetivo. A partir de então, há coisas demais que não têm relação com ele, para que ele seja suficiente para dar um sentido à vida. Ao nos abandonar o mundo, por ser indigno dele, ele nos deixa, ao mesmo tempo, abandonados a nós mesmos em tudo o que diz respeito à vida do mundo. Não é com meditações sobre os mistérios que nos cercam, não é sequer com a crença em um ser onipotente mais infinitamente distante de nós e ao qual só teremos de prestar contas num futuro indeterminado, que se poderá impedir os homens de se desligarem da vida. Em resumo, só somos preservados do suicídio egoísta na medida em que somos socializados, mas as religiões só nos podem socializar na medida em que nos retiram o direito ao livre exame. Ora, elas já não têm e, segundo tudo indica, jamais voltarão a ter sobre nós autoridade suficiente para obter de nós um tal sacrifício. Portanto, não é com elas que poderemos contar para barrar o suicídio. Aliás, se os que veem numa restauração religiosa o único meio de nos curar fossem coerentes, deveriam reclamar o restabelecimento das religiões mais arcaicas, pois o judaísmo preserva melhor do suicídio do que o catolicismo, e o catolicismo melhor do que o protestantismo. E, no entanto, a religião protestante é a mais desligada das práticas materiais, por conseguinte, a mais idealista. O judaísmo, ao contrário, apesar de seu importante papel histórico, ainda tem semelhanças sob muitos aspectos com as formas religiosas mais primitivas.
Tanto isso é verdade que a superioridade moral e intelectual do dogma nada tem a ver com a ação que ele possa ter sobre o suicídio. Resta a família, cuja virtude profilática é indubitável, mas seria ilusão acreditar que basta diminuir o número de solteiros para deter o desenvolvimento do suicídio, pois, embora os casados tenham menor tendência a se matar, essa tendência, por sua vez, tem aumentado com a mesma regularidade e segundo as mesmas proporções que a dos solteiros. Desde 1888 a 1887, os suicídios de casados aumentaram em apenas 35%, 3.706 casos em vez de 2.735. Os suicídios de solteiros em apenas 13%, 2.894 em vez de 2.554. Em 1863-68, segundo os cálculos de Bertillon, a taxa dos primeiros era de 154 por 1 milhão, era de 242 em 1887, com um aumento de 57%. Durante o mesmo período, a taxa dos solteiros não aumentou muito mais, passou de 173 para 289, com um crescimento de 67%. O agravamento que se produziu ao longo do século, portanto, independe do estado civil. É que, de fato, produziram-se na constituição da família mudanças que já não lhe permitem ter a mesma influência preservadora de outrora. Enquanto antigamente a família mantinha a maior parte de seus membros em sua órbita, desde o nascimento até a morte, e formava uma massa compacta, indivisível, dotada de uma espécie de perenidade, hoje ela só tem uma duração efêmera. Mal se constitui, já se dispersa. Uma vez que estejam materialmente criados, com frequência os filhos vão prosseguir sua educação fora, principalmente quando se tornam adultos. É quase regra que se estabeleçam longe dos pais e o lar se esvazia. Pode-se dizer, pois, que quase sempre a família se reduz agora apenas ao par conjugal e sabemos que ele age debilmente sobre o suicídio. Consequentemente, ocupando menos espaço na vida, ela não lhe basta como objetivo. Certamente, não é que gostemos menos de nossos filhos, mas eles participam de maneira menos íntima e menos contínua em nossa existência, que, por conseguinte, tem necessidade de alguma outra razão de ser, porque precisamos viver sem eles. Também precisamos vincular nossos pensamentos e nossas ações a outros objetos. Mas, sobretudo, essa dispersão periódica reduz a nada a família como ser coletivo. Antigamente, a sociedade doméstica não era apenas uma reunião de indivíduos unidos por laços de afeição mútua. Era também o próprio grupo em sua unidade abstrata e impessoal. Era o nome hereditário com todas as suas lembranças, a casa de família, o campo dos ancestrais, a situação e a reputação tradicionais, etc. Tudo isso tende a desaparecer. Uma sociedade que se dissolve a cada instante para se recompor em outros lugares, mas em condições completamente novas e com elementos completamente diferentes. Não tem continuidade suficiente para construir uma fisionomia pessoal, uma história que lhe seja própria e à qual seus membros possam apegar-se. Se, portanto, os homens não substituem um antigo objetivo de sua atividade à medida que este lhes escapa, é impossível não se produzir um grande vazio na existência. Essa causa não multiplica apenas os suicídios de casados, mas também os de solteiros, pois essa situação da família obriga os jovens a deixarem sua família natal antes que estejam em condições de fundar uma outra. É em parte por essa razão que os lares de uma só pessoa tornam-se cada vez mais numerosos e vimos que esse isolamento reforça a tendência ao suicídio. No entanto, nada pode deter esse movimento. Antigamente, quando cada meio local era mais ou menos fechado aos outros pelos costumes, pelas tradições, pela raridade das vias de comunicação,
Cada geração era forçosamente retida em seu lugar de origem, ou, pelo menos, não podia afastar-se muito dele. Mas, à medida que essas barreiras vão caindo e que esses meios particulares se nivelam e se perdem uns dentro dos outros, é inevitável que os indivíduos se espalhem ao sabor de suas ambições e em favor de seus interesses pelos espaços mais amplos que lhes são abertos. Nenhum artifício, pois, poderia impedir essa disseminação necessária e devolver à família a indivisibilidade que constituía sua força. 3. O mal, então, seria incurável? Seria de acreditar à primeira vista, uma vez que, de todas as sociedades cuja influência favorável estabelecemos anteriormente, não há nenhuma que nos pareça ter condições de lhe oferecer um verdadeiro remédio. Mas mostramos que, embora a religião, a família, a pátria preservem do suicídio egoísta, sua causa não deve ser buscada na natureza especial dos sentimentos que cada uma põe em jogo, mas todas elas devem essa virtude ao fato geral de serem sociedades, e todas só a têm na medida em que são sociedades bem integradas, ou seja, sem exageros em um sentido ou no outro. Um grupo completamente diferente pode, portanto, ter a mesma ação, desde que tenha a mesma coesão. Ora, além da sociedade confessional, familiar, política, há uma outra da qual não se falou até agora. É a que formam por sua associação todos os trabalhadores da mesma ordem, todos os cooperadores da mesma função. É o grupo profissional ou a corporação. De sua definição, decorre ela ser capaz de desempenhar esse papel, uma vez que é composta por indivíduos que se dedicam aos mesmos trabalhos e cujos interesses são solidários ou até idênticos, não há terreno mais propício à formação de ideias e de sentimentos sociais. A identidade de origem, de cultura, de ocupação faz da atividade profissional a mais rica matéria para uma vida comum. Além do mais, a corporação comprovou no passado que era suscetível de ser uma personalidade coletiva, ciosa, até mesmo em excesso, de sua autonomia e de sua autoridade sobre seus membros. Não há dúvida, pois, de que ela possa ser para eles um meio moral. Não há razão para que o interesse corporativo não adquira, aos olhos dos trabalhadores, o caráter respeitável e a supremacia que o interesse social sempre tem sobre os interesses privados numa sociedade bem constituída. Por outro lado, o grupo profissional tem sobre todos os outros a tripla vantagem de existir em todos os tempos, em todos os lugares, e de um império exercido por ele estender-se à maior parte da existência. Ele não age sobre os indivíduos de maneira intermitente, como a sociedade política, mas está sempre em contato com eles pelo simples fato de a função de que ele é órgão e na qual eles colaboram estar sempre em exercício. Ele segue os trabalhadores para onde quer que sejam transferidos, o que a família não pode fazer. Em qualquer lugar que estejam, eles o reencontram e ele os cerca, chama-os a seus deveres, apoia-os quando necessário. Enfim, como a vida profissional é quase toda a vida, a ação corporativa se faz sentir em todos os detalhes de nossas ocupações, que são, assim, orientadas num sentido coletivo. A corporação tem, portanto, tudo o que é preciso para enquadrar um indivíduo, para tirá-lo de seu estado de isolamento moral, e dada a insuficiência atual dos outros grupos, só ela pode cumprir esse ofício indispensável. Mas, para que tenha essa influência, a corporação deve ser organizada sobre bases completamente diferentes das de hoje. Em primeiro lugar, é essencial que, em vez de continuar sendo um grupo privado que a lei permite, mas que o Estado ignora,
ela se torne um órgão definido e reconhecido de nossa vida pública. Não queremos dizer com isso que se deva necessariamente torná-la obrigatória. O importante é que a corporação seja constituída de maneira que possa desempenhar um papel social, em vez de expressar apenas combinações diversas de interesses particulares. Não é só isso. Para que esse quadro não permaneça vazio, é preciso depositar nele todos os germes de vida adequados a se desenvolver em seu meio. Para que esse grupo não seja puro rótulo, é preciso atribuir-lhe funções determinadas, e há algumas que ele tem condições de preencher melhor do que qualquer outro. Atualmente, as sociedades europeias estão colocadas diante da alternativa de ou deixar a vida profissional sem regulamentação ou regulamentá-la por intermédio do Estado, pois não há outro órgão constituído que possa desempenhar esse papel moderador. Mas o Estado está longe demais dessas manifestações complexas para encontrar a forma especial conveniente a cada uma delas. Ele é uma máquina pesada, feita apenas para tarefas gerais e simples. Sua ação, sempre uniforme, não pode se dobrar e se ajustar à infinita diversidade de circunstâncias particulares. Disso resulta ela ser forçosamente compressora e niveladora. Mas, por outro lado, sentimos que é impossível deixar em estado de desorganização toda a vida que, então, fica de fora. Assim, por uma série de oscilações intermináveis, passamos alternadamente de uma regulamentação autoritária, que por seu excesso de rigidez se torna impotente, a uma abstenção sistemática, que não pode perdurar por causa da anarquia que provoca. Quer se trate da duração do trabalho, ou da higiene, ou dos salários, ou das obras de previdência e de assistência, por toda parte, as boas vontades esbarram na mesma dificuldade. Assim que se tentam instituir algumas regras, elas se revelam inaplicáveis à prática, porque lhes falta flexibilidade. Ou, pelo menos, só se aplicam à matéria para a qual são feitas violentando-a. A única maneira de resolver essa antinomia é constituir fora do Estado, embora submetido à sua ação, um conjunto de forças coletivas cuja influência reguladora possa se exercer com maior variabilidade. Ora, não só as corporações reconstituídas satisfazem a essa condição, como não vemos que outros grupos poderiam fazê-lo, pois elas estão bastante perto dos fatos, têm contato bastante direto e constante com eles para sentir todas as suas nuances e deveriam ser bastante autônomas para poder respeitar sua diversidade. É a elas, portanto, que cabe presidir as caixas de seguro, de assistência, de aposentadoria, das quais tantas pessoas de bem sentem necessidade, mas que se hesita, não sem razão, em colocar nas mãos já tão poderosas e tão ineptas do Estado. Cabe-lhes igualmente resolver os conflitos que surgem incessantemente entre os ramos de uma mesma profissão, fixar, mas de maneira diferente conforme os diferentes tipos de empresas, as condições às quais devem se submeter os contratos para serem justos, impedir em nome do interesse comum os fortes de explorar abusivamente os fracos, etc. À medida que o trabalho se divide, o direito e a moral, embora baseando-se em toda parte nos mesmos princípios gerais, assumem, em cada função particular, uma forma diferente. Além dos direitos e deveres que são comuns a todos os homens, há os que dependem das características próprias de cada profissão. E seu número e sua importância aumentam à medida que a atividade profissional se desenvolve e se diversifica. Para cada uma dessas disciplinas especiais, é preciso haver um órgão igualmente especial que a aplique e a mantenha. Quem pode constituí-lo, senão os trabalhadores que exercem a mesma função? Eis, em linhas gerais, o que deveriam ser as corporações para que pudessem prestar os serviços que se esperam delas. Sem dúvida, quando consideramos sua situação atual,
temos alguma dificuldade em imaginar que algum dia elas possam ser alçadas à dignidade de poderes morais. Com efeito, elas são formadas por indivíduos sem nenhuma ligação uns com os outros, que só têm entre si relações superficiais e intermitentes, que até se dispõem a se tratar mais como rivais e inimigos do que como cooperadores. Mas, a partir do momento em que tivessem tantas coisas em comum, em que as relações entre eles e o grupo de que fazem parte fossem tão estreitas e contínuas, nasceriam sentimentos de solidariedade que são ainda quase desconhecidos, e a temperatura moral desse meio profissional, hoje tão frio e exterior a seus membros, necessariamente se elevaria. E essas mudanças não se produziriam apenas nos agentes da vida econômica, como poderiam levar a crer os exemplos precedentes. Não há profissão na sociedade que não reclame essa organização e que não seja suscetível de recebê-la. Assim, o tecido social, cujas malhas se acham tão perigosamente frouxas, voltariam a se apertar e se solidificaria em toda a sua extensão. Essa restauração, cuja necessidade se faz sentir universalmente, tem contra si, infelizmente, a má fama que deixaram na história as corporações do Ancien Regime. No entanto, o fato de terem perdurado, não apenas desde a Idade Média, mas desde a Antiguidade greco-latina, não tem maior força para provar que elas são indispensáveis do que sua recente abrogação pode ter para provar sua inutilidade. Se, salvo durante um século, em todo lugar o que a atividade profissional teve algum desenvolvimento, ela se organizou corporativamente, não será altamente provável que essa organização seja necessária e que, se há 100 anos ela não esteve mais à altura de seu papel, o remédio seria reconstruí-la e aperfeiçoá-la e não a suprimir radicalmente? É certo que ela acabará por se tornar um obstáculo aos avanços mais urgentes. A velha corporação, estritamente local, fechada a qualquer influência externa, perdera o sentido em uma nação moralmente e politicamente unificada. A autonomia excessiva de que ela gozava e que fazia dela um Estado dentro do Estado não podia se manter enquanto o órgão governamental, estendendo suas ramificações em todos os sentidos, subjugava cada vez mais todos os órgãos secundários da sociedade. Era preciso, portanto, ampliar a base sobre a qual repousava a instituição e vinculá-la ao conjunto da vida nacional. Mas, se em vez de permanecer isoladas, as corporações similares das diferentes localidades tivessem se vinculado umas às outras de tal modo que formassem um mesmo sistema, se todos esses sistemas tivessem sido submetidos à ação geral do Estado e assim mantidas em perpétuo sentimento de sua solidariedade, o despotismo da rotina e o egoísmo profissional teriam se restringido a justos limites. A tradição, com efeito, não se mantém invariavelmente tão facilmente dentro de uma associação ampla, espalhada por um imenso território, como dentro de uma pequena associação que não ultrapassa os muros de uma cidade. Ao mesmo tempo, cada grupo particular tende mais a ver e a perseguir apenas seu próprio interesse, uma vez que está em contínua relação com o centro dirigente da vida pública. Seria até sob essa única condição que o pensamento da coisa comum poderia se manter desperto nas consciências com suficiente continuidade. Pois, como as comunicações seriam então interrompidas entre cada órgão particular e o poder encarregado de representar os interesses gerais, a sociedade já não seria lembrada pelos indivíduos apenas de maneira intermitente ou vaga. Nós a sentiríamos presente ao longo de toda a nossa vida cotidiana. Mas, derrubando o que existia sem nada colocar em seu lugar, só fizemos substituir o egoísmo corporativo pelo egoísmo individual, que é mais devastador ainda. Por isso, de todas as destruições que se realizaram nessa época,
Esta é a única que se tem a lamentar, dispersando os únicos grupos que poderiam juntar constantemente as vontades individuais, quebramos com nossas próprias mãos o instrumento designado de nossa reorganização moral. Mas não só o suicídio egoísta seria combatido dessa maneira. Parente próximo deste último, o suicídio anômico, é passível do mesmo tratamento. A anomia provém, com efeito, de em certos aspectos da sociedade faltarem forças coletivas, ou seja, grupos constituídos para regulamentar a vida social. Portanto, ela resulta em parte do mesmo estado de desagregação que dá origem também à corrente egoísta. Apenas essa mesma causa produz efeitos diferentes conforme seu ponto de incidência, conforme haja sobre as funções ativas e práticas ou sobre as funções representativas. Ela inflama e exaspera as primeiras, desorienta e desconcerta as segundas. O remédio, portanto, é o mesmo em ambos os casos. E, com efeito, vimos que o principal papel das corporações seria, tanto no futuro como no passado, regular as funções sociais e, mais especialmente, as funções econômicas, tirá-las, por conseguinte, do estado de desorganização em que se encontram atualmente. Todas as vezes que as cobiças excitadas tendessem a não mais reconhecer limites, competiria à corporação fixar a parte que, por equidade, deveria caber a cada ordem de cooperadores. Superior a seus membros, ela teria toda a autoridade necessária para reclamar deles os sacrifícios e as concessões indispensáveis e para lhes impor uma regra, obrigando os mais fortes a usar sua força com moderação, impedindo os mais fracos de estender infinitamente suas reivindicações, chamando uns e outros ao senso de seus deveres recíprocos e do interesse geral. Em certos casos, regulando a produção para impedir que ela se degenerasse numa febre doentia. A corporação equilibraria as paixões e, designando-lhe limites, permitiria que se apaziguassem. Assim, se estabeleceria uma disciplina moral de um novo gênero, sem a qual todas as descobertas da ciência e todos os progressos do bem-estar só poderão produzir insatisfeitos. Não vemos em que outro meio essa lei de justiça distributiva tão urgente poderia ser elaborada, nem por qual outro órgão poderia ser aplicada. A religião, que em outros tempos cumpriu em parte esse papel, agora seria inadequada a ele, pois o princípio necessário da única regulamentação à qual ela poderia submeter a vida econômica é o desprezo pela riqueza. Se ela exorta os fiéis a se contentarem com sua sorte, é em virtude da ideia de que nossa condição terrena é indiferente para nossa salvação. Se ela ensina que nosso dever é aceitar docilmente o destino tal como as circunstâncias o fizeram, é para nos prender inteiramente a fins mais dignos de nossos esforços. É por essa mesma razão que, de maneira geral, ela recomenda a moderação dos desejos. Mas essa resignação passiva é inconciliável com o lugar que os interesses temporais assumiram agora na vida coletiva. A disciplina de que eles necessitam deve ter por objeto não relegá-los a segundo plano e reduzi-los o mais possível, mas dar-lhes uma organização que tenha relação com sua importância. O problema tornou-se mais complexo e, embora não seja remédio soltar as rédeas dos apetites, para contê-los, não basta comprimi-los. Se os últimos defensores das velhas teorias econômicas erram em ignorar que hoje, como antigamente, é necessária uma regra, os apologistas da instituição religiosa erram em acreditar que a regra de antigamente possa ser eficaz hoje. Sua ineficácia atual é até mesmo a causa do mal. Essas soluções simplistas nada têm a ver com as dificuldades da situação. Sem dúvida, só há uma força moral capaz de constituir a lei para os homens, mas ainda assim é preciso que ela esteja suficientemente envolvida
com as coisas deste mundo para poder estimar seu verdadeiro valor. O grupo profissional apresenta essa dupla característica. Por ser um grupo, domina os homens de uma altura suficiente para estabelecer limites às suas cobiças, mas vive muito de sua vida para não simpatizar com suas necessidades. Por outro lado, ainda é verdade que o Estado também tem funções importantes a cumprir. Só ele pode opor ao particularismo de cada corporação o sentimento da utilidade geral e as necessidades do equilíbrio orgânico. Mas sabemos que sua ação só pode se exercer eficazmente quando existe todo um sistema de órgãos secundários que a diversificam. Portanto, são estes que devem ser suscitados antes de mais nada. Entretanto, há um suicídio que não pode ser detido por esse procedimento. É o que resulta da anomia conjugal. Neste caso, estamos, ao que parece, diante de uma antinomia insolúvel. Dissemos que ele tem como causa a instituição do divórcio, com o conjunto de ideias e costumes de que essa instituição resulta e que ela só faz consagrar. Seguir-se-á que ela deva ser abrogada onde existe? É uma questão por demais complexa para ser tratada aqui. Só poderia ser tratada de maneira válida ao termo de um estudo sobre o casamento e sua evolução. Por enquanto, só nos cabe ocupar-nos das relações entre divórcio e suicídio. Desse ponto de vista, diremos, o único meio de diminuir o número de suicídios devido à anomia conjugal é tornar o casamento mais indissolúvel. Mas o que torna o problema singularmente perturbador e lhe confere quase que um interesse dramático é não se poder diminuir desse modo os suicídios de homens casados sem aumentar o de mulheres casadas. Será preciso, então, sacrificar necessariamente um dos dois sexos. E será que a solução se reduz a escolher entre os dois males o menos grave? Não vemos que outra seria possível, enquanto os interesses dos cônjuges no casamento forem tão manifestamente contrários. Enquanto uns tiverem, antes de tudo, necessidade de liberdade e os outros de disciplina, a instituição matrimonial não poderá ser igualmente vantajosa para ambos. Mas esse antagonismo, que atualmente torna a solução impossível, não é irremediável e podemos ter esperança de que esteja destinado a desaparecer. Ele decorre com efeito do fato de os dois sexos não participarem igualmente na vida social. O homem está ativamente inserido nela, ao passo que a mulher quase só faz assistir-lhe à distância. O resultado é ele ser socializado em muito maior grau do que ela. Seus gostos, suas aspirações, seu humor têm, em grande parte, uma origem coletiva, ao passo que os de sua companheira estão sob influência mais imediata do organismo. Portanto, ele tem necessidades completamente diferentes das delas. E, por conseguinte, é impossível que uma instituição destinada a regulamentar sua vida comum possa ser equitativa e satisfazer simultaneamente as exigências tão opostas. Ela não pode convir ao mesmo tempo a dois seres dos quais um é quase inteiramente produto da sociedade e o outro permaneceu muito mais tal qual o fez a natureza. Mas não está provado de modo algum que essa oposição deva necessariamente se manter. Sem dúvida, num certo sentido, ela era muito menos pronunciada originalmente do que hoje. Mas disso não se pode concluir que esteja destinada a se desenvolver infinitamente, pois as situações sociais mais primitivas com frequência se reproduzem nos estágios mais elevados da evolução, porém sob formas diferentes, quase contrárias às que tinham no princípio. Certamente, não há razão para supor que algum dia a mulher terá condições de preencher na sociedade as mesmas funções que o homem. No entanto, ela poderá ter um papel que, embora lhe sendo próprio, seja mais ativo
e mais importante do que o de hoje. O sexo feminino não se tornará mais semelhante ao masculino. Ao contrário, é de se prever que passará a distinguir-se mais dele. Apenas essas diferenças serão, mais que no passado, utilizadas socialmente. Porque, por exemplo, à medida que o homem, cada vez mais absorvido por funções utilitárias, é obrigado a renunciar às funções estéticas, estas não passariam a incumbir às mulheres. Assim, os dois sexos se aproximariam, embora se diferenciando. Eles se socializariam igualmente, porém de maneiras diferentes. E é exatamente nesse sentido que parece estar se operando a evolução. Na cidade, a mulher difere do homem muito mais do que no campo. E, no entanto, é aí que sua constituição intelectual e moral é mais impregnada de vida social. Seja como for, é o único meio de atenuar o triste conflito moral que atualmente divide os sexos e do qual a estatística dos suicídios nos fornece uma prova definitiva. Só quando diminuir a distância entre os dois cônjuges, o casamento não será mais obrigado, por assim dizer, a favorecer necessariamente um em detrimento do outro. Quanto aos que reivindicam para a mulher, já hoje, direitos iguais aos do homem, eles se esquecem de que a obra de séculos não pode ser abolida em um instante, de que, além do mais, essa igualdade jurídica não poderá ser legítima enquanto a desigualdade psicológica for tão flagrante. Portanto, nossos esforços devem se aplicar em diminuir esta última, para que o homem e a mulher possam ser igualmente protegidos pela mesma instituição. É preciso, antes de tudo, que eles sejam seres de igual natureza. Só então a indissolubilidade do laço conjugal já não poderá ser acusada de servir apenas a uma das duas partes em questão. 4. Em resumo, assim como o suicídio não decorre das dificuldades que o homem possa ter para viver, o meio de deter seu avanço não é tornar a luta menos dura e a vida mais fácil. Se hoje as pessoas se matam muito mais do que outrora, não é porque, para nos manter, devamos fazer esforços mais dolorosos, nem porque nossas necessidades legítimas sejam menos satisfeitas. É porque já não sabemos até onde vão as necessidades legítimas e não percebemos mais o sentido de nossos esforços. Sem dúvida, a concorrência torna-se a cada dia mais intensa porque a maior facilidade das comunicações põe em ação um número de concorrentes cada vez maior. Mas, por outro lado, uma divisão do trabalho mais aperfeiçoada e a cooperação mais complexa que a acompanha, multiplicando e diversificando infinitamente as funções em que o homem pode tornar-se útil aos homens, multiplicam os meios de vida e os põem ao alcance de uma diversidade maior de indivíduos. Até mesmo as aptidões mais inferiores passam a ter um lugar. Ao mesmo tempo, a produção mais intensa resultante dessa cooperação mais sensata, aumentando o capital de recursos de que a humanidade dispõe, garante a cada trabalhador uma remuneração mais rica e mantém assim o equilíbrio entre o maior desgaste das forças vitais e sua reparação. É verdade, com efeito, que em todos os graus da hierarquia social, o bem-estar médio aumentou, embora esse aumento talvez nem sempre tenha ocorrido segundo as proporções mais justas. O mal-estar de que sofremos não decorre, portanto, de que as causas objetivas de sofrimentos tenham aumentado em número ou intensidade. Ele atesta não uma maior miséria econômica, mas uma alarmante miséria moral. Apenas não devemos nos enganar quanto ao sentido da palavra. Quando se diz que uma afecção individual ou social é inteiramente moral, entende-se em geral que ela não depende de nenhum tratamento efetivo, mas só pode ser curada com a ajuda de exortações reiteradas, de objurgações metódicas, enfim, por uma ação verbal.
Raciocina-se como se um sistema de ideias não tivesse ligação com o resto do universo, como se, por conseguinte, para o desfazer ou refazer, bastasse pronunciar de uma certa maneira fórmulas determinadas. Não se percebe que isso é aplicar às coisas do espírito as crenças e os métodos que o primitivo aplicava às coisas do mundo físico. Assim como ele acredita na existência de palavras mágicas que têm o poder de transformar um ser em outro, nós admitimos implicitamente, sem perceber a grosseria da concepção, que com palavras adequadas é possível transformar as inteligências e os caráteres. Tal como o selvagem que, afirmando energicamente sua vontade de ver produzir-se em certo fenômeno cósmico, imagina determinar sua realização por meio da magia, nós achamos que, se enunciarmos com ardor nosso desejo de ver realizada esta ou aquela revolução, ela irá operar-se espontaneamente. Mas, na realidade, o sistema mental de um povo é um sistema de forças definidas que não podem ser desordenadas nem reordenadas por meio de simples injunções. Ele está ligado, com efeito, à maneira pela qual os elementos sociais estão agrupados ou organizados. Dado um povo formado por um certo número de indivíduos dispostos de uma certa maneira, dele resulta um conjunto determinado de ideias e de práticas coletivas que permanecem constantes enquanto as condições de que elas dependem permanecem idênticas. Com efeito, conforme as partes que o compõem sejam mais numerosas ou menos numerosas e ordenadas segundo este ou aquele plano, a natureza do ser coletivo varia necessariamente e, por conseguinte, também variam suas maneiras de pensar e de agir. Mas só é possível modificar estas últimas modificando, e não é possível modificá-lo sem alterar sua constituição anatômica. Ao qualificar de moral o mal cujo sistema é o avanço anormal dos suicídios, não pretendíamos reduzi-lo a uma afecção superficial qualquer que fosse possível aplacar com boas palavras. Ao contrário, a alteração do temperamento moral que nos é assim revelada atesta uma alteração profunda de nossa estrutura social. Para curar uma, é necessário, portanto, reformar a outra. Dissemos em que, a nosso ver, deve consistir essa reforma, mas o que mostra definitivamente sua urgência é o fato de se ter tornado necessária, não só pela situação atual do suicídio, mas por todo o conjunto de nosso desenvolvimento histórico. De fato, o que ele tem de característico é ter feito tábula rasa sucessivamente de todos os antigos quadros sociais. Uns após os outros, eles foram sendo eliminados, seja pelo desgaste lento do tempo, seja por grandes comoções, mas sem que nada os substituísse. Originalmente, a sociedade é organizada com base na família. Ela é formada pela reunião de um certo número de sociedades menores, os clãs, cujos membros são ou se consideram todos parentes. Essa organização não parece ter permanecido durante muito tempo em estado puro. Muito cedo, a família deixa de ser uma divisão política para se tornar o centro da vida privada. O antigo grupo doméstico é substituído, então, pelo grupo territorial. Os indivíduos que ocupam um mesmo território formam ao longo do tempo, independentemente de qualquer consanguinidade, ideias e costumes que lhes são comuns, mas que não são no mesmo grau o de seus vizinhos mais distantes. Constituem-se assim pequenos agregados que têm como única base material a vizinhança e as relações que resultam dela, mas cada um deles com sua fisionomia distinta. É a aldeia, ou melhor, a cidade com suas dependências. Sem dúvida, de modo geral, eles não se fecham no isolamento selvagem. Confederam-se entre eles, combinam-se sob formas variadas e constituem, assim, sociedades mais complexas em que só entram, no entanto, conservando sua personalidade. Continuam sendo o segmento elementar do qual a sociedade total é apenas a reprodução ampliada.
Mas, aos poucos, à medida que essas confederações se tornam mais estreitas, as circunstâncias territoriais se confundem umas com as outras e perdem sua antiga individualidade moral. De uma cidade para outra, de um distrito para outro, as diferenças vão diminuindo. A grande mudança operada pela Revolução Francesa foi justamente levar esse nivelamento a um ponto desconhecido até então. Não é que ela o tenha improvisado, ele foi longamente preparado pela centralização progressiva realizada pelo Ancien Regime. Mas a supressão legal das antigas províncias, a criação de novas divisões puramente artificiais e nominais, consagrou definitivamente. Desde então, o desenvolvimento dos meios de comunicação, misturado às populações, apagou quase todos os vestígios do antigo estado de coisas. E, como na mesma época o que existia da organização profissional foi violentamente destruído, todos os órgãos secundários da vida social viram-se aniquilados. Uma só força coletiva sobreviveu à tormenta: o Estado. Sua tendência, portanto, por força das circunstâncias, foi absorver todas as formas de atividade que pudessem apresentar um caráter social, e só permaneceu diante dele uma poeira inconsciente de indivíduos. Mas então, por isso mesmo, foi obrigado a se encarregar de funções às quais não se adequava e das quais não conseguiu se desincumbir eficazmente. Pois frequentemente se observa que o Estado é tão invasivo quanto impotente. Ele faz um esforço doentio para se estender a todos os tipos de coisas que lhe escapam ou das quais só se apropria violentando-as. Daí o desperdício de forças pelo qual é censurado e que, de fato, não corresponde aos resultados obtidos. Por outro lado, os indivíduos já não são submetidos a outra ação coletiva que não a do Estado, uma vez que ele é a única coletividade organizada. É apenas por seu intermédio que sentem a sociedade e a dependência que têm dela. Mas como o Estado está distante dos indivíduos, só pode ter sobre eles uma ação distante e descontínua. Por isso, esse sentimento não lhes é presente nem com a permanência, nem com a energia necessárias. Durante a maior parte de sua vida, não há nada em torno deles que os atraia para fora de si mesmos e lhes imponha um freio. Nessas condições, é inevitável que mergulhem no egoísmo ou no desregramento. O homem não consegue se apegar a fins que lhe estejam superiores e se submeter a uma regra quando não percebe acima dele nada de que seja solidário. Libertá-lo de toda a pressão social significa abandoná-lo a si mesmo e desmoralizá-lo. Essas são, com efeito, as duas características de nossa situação moral. Enquanto o Estado incha em si hipertrofia para encerrar fortemente os indivíduos, mas sem o conseguir, estes, sem vínculos entre eles, rolam uns sobre os outros, como moléculas líquidas, sem encontrar nenhum centro de forças que os contenha, os fixe e os organize. De quando em quando, para remediar o mal, propõe-se restituir aos agrupamentos locais algo de sua antiga autonomia, é o que se chama descentralizar. Mas a única descentralização realmente eficaz seria a que produzisse ao mesmo tempo uma maior concentração das forças sociais. É preciso, sem afrouxar os laços que ligam cada parte da sociedade ao Estado, criar poderes morais que tenham sobre a multidão de indivíduos uma ação que o Estado não pode ter. Ora, hoje, nem a comuna, nem o departamento, nem a província têm ascendência suficiente sobre nós para poder exercer essa influência. Nós os consideramos apenas rótulos convencionais, desprovidos de qualquer significado. Sem dúvida, em igualdade de circunstâncias, geralmente preferimos viver nos lugares em que nascemos ou fomos educados. Mas já não há e nem pode haver pátrias locais. A vida geral do país, definitivamente unificada, é refratária
a qualquer dispersão desse tipo. Pode-se lamentar o que não existe mais, mas são lamentações vãs. É impossível ressuscitar artificialmente um espírito particularista que já não tem fundamento. Então, podemos, com a ajuda de alguma combinação engenhosa, aliviar um pouco o funcionamento da máquina governamental. Mas não é assim que conseguiremos modificar a base moral da sociedade. Conseguiremos, desse modo, aliviar os ministérios abarrotados, forneceremos um pouco mais de matéria para a atividade das autoridades regionais, mas nem por isso transformaremos as diferentes regiões em ambientes morais, pois, além de medidas administrativas não poderem ser suficientes para atingir tal resultado, por si mesmo, ele não é possível nem desejável. A única descentralização que, sem romper a unidade nacional, permitiria multiplicar os centros da vida comum, é a que se poderia chamar de descentralização profissional. Pois, como cada um desses centros seria a sede apenas de uma atividade especial e restrita, eles seriam inseparáveis uns dos outros e o indivíduo poderia, por conseguinte, ligar-se a eles sem se tornar menos solidário do todo. A vida social só poderá se dividir e, ao mesmo tempo, permanecer íntegra se cada uma dessas divisões representar uma função. Foi isso que entenderam os escritores e os homens de Estado, cada vez mais numerosos, que pretenderam fazer do grupo profissional a base de nossa organização política, ou seja, dividir o colégio eleitoral não por circunscrições territoriais, mas por corporações. Apenas para isso, é preciso começar por organizar a corporação. É preciso que ela seja algo mais do que uma reunião de indivíduos que se encontram no dia de votar, sem ter nada em comum entre si. Ela só poderá cumprir o papel que lhe é destinado se, em vez de continuar sendo uma entidade convencional, tornar-se uma instituição definida, uma personalidade coletiva, tendo seus costumes e tradições, seus direitos e deveres, sua unidade. A grande dificuldade não é decidir por decreto que os representantes serão nomeados por profissão e quantos cada um terá, mas fazer com que cada corporação se torne uma individualidade moral. Caso contrário, só se fará acrescentar um quadro exterior e artificial aos que existem e que se desejam substituir. Assim, uma monografia do suicídio tem um alcance que ultrapassa a ordem particular de fatos que ela visa especialmente. As questões que suscita são solidárias dos mais graves problemas práticos que se colocam na hora atual. Os avanços anormais do suicídio e o mal-estar geral que atinge as sociedades contemporâneas derivam das mesmas causas. Esse número excepcionalmente elevado de mortes voluntárias prova o estado de perturbação profunda de que sofrem as sociedades civilizadas e atesta sua gravidade. Quando esses sofrimentos se expressam pela boca de um teórico, pode-se achar que sejam exagerados e traduzidos infielmente. Mas aqui, nas estatísticas dos suicídios, eles vêm como se registrar por si mesmos, sem deixar lugar à apreciação pessoal. Só podemos, pois, barrar essa corrente de tristeza coletiva, atenuando pelo menos a doença coletiva da qual ele é resultado e sinal. Mostramos que, para atingir esse objetivo, não é necessário nem restaurar artificialmente formas sociais superadas e às quais não se poderia conferir mais do que uma aparência de vida, nem inventar formas inteiramente novas e sem analogias na história. É preciso buscar no passado os germes de vida nova que ele continha e forçar seu desenvolvimento. Quanto a determinar com maior exatidão sob que formas particulares esses germes são chamados a se desenvolver no futuro, ou seja, o que deverá ser detalhadamente a organização profissional de que necessitamos, não poderíamos tentá-lo ao longo desta obra. Só depois de um estudo especial
sobre o regime corporativo e as leis de sua evolução, é que seria possível definir melhor as conclusões acima. Além disso, não se deve exagerar o interesse dos programas por demais definidos, nos quais geralmente se deleitaram os filósofos da política. São jogos de imaginação, sempre muito distantes da complexidade dos fatos, para poderem servir muito à prática. A realidade social não é simples e ainda é muito mal conhecida para poder ser antecipada nos detalhes. Só o contato direto com as coisas pode dar aos ensinamentos da ciência a determinação que lhes falta. Uma vez estabelecida a existência do mal, em que ele consiste e de que depende, quando se conhecem, por conseguinte, as características gerais do remédio e o ponto em que ele deve ser aplicado, o essencial não é fixar de antemão um plano que prevê tudo. É pôr resolutamente mãos à obra.